42. 4, 3, 2. Olá, pessoal! Você que está em casa nos assistindo, estamos de volta com mais uma edição do Pod da Preves. O episódio número 32 já está no ar. Eu aqui Que demais, hein, Marinha? com a Rafinha, exatamente, está passando e a gente nem vê, né, Rafa? Verdade. E hoje a gente vai falar de um assunto acho que muito especial, principalmente para os homens, porque nós estamos no mês de novembro e, como a maioria sabe, Novembro Azul é um mês muito importante, assim como para as mulheres o Outubro Rosa. Olha, eu nem lembrei, ó, tô de azulzinho aqui, um pedacinho para lembrar Ó, também. verdade. Então, vamos falar sobre o Novembro Azul, que é essa campanha que é muito importante para os homens. E para isso nós temos aqui como convidado o Dr. Guilherme Fartes. Ele é urologista do Hospital de Clínicas de São Sebastião e vai bater um papo com a gente aqui contando sobre a importância dessa campanha, certo, Rafa? É isso aí, um assunto muito importante, né? Um tema muito importante. O câncer de próstata é incidente, né? Acho que é o número maior em homens. E o nosso querido doutor Guilherme vai vir aqui para explicar um pouco sobre a importância desse mês de conscientização, né? E luta contra o câncer de próstata. Só inicialmente queremos falar que a prefeitura está realizando durante todo esse mês nas unidades de saúde da família ações, São em 17 campanhas, unidades, Marinha. isso, campanhas, bate-papo com os homens, tirando dúvidas. Então, acho que isso é importante. Você que está em casa, homem, mulher, seu marido, seu filho, seu irmão, está aí. Tem mais de 40 anos, vou até confirmar depois com o É, doutor se ainda é essa idade limite, né, para poder procurar. Vá até lá, conversa com o pessoal, tire dúvidas, vê se está com algum problema ou não, porque quanto mais se perceber sim. no início, melhor é para cuidar. E ao longo aqui do programa a gente vai falar um pouco dessa programação. Mas agora eu gostaria de conversar, iniciar a conversa, o bate-papo com o doutor Guilherme, para que ele nos falasse, primeiramente, da importância dessa campanha, por que Novembro Azul, né? E porque é importante que os homens, que a gente sabe que a maioria tem medo de procurar o médico, tem essa questão da vergonha, né? Importância deles fazerem essa prevenção. Muito boa tarde, doutor. Bom, boa tarde, Rafa, boa Boa tarde, Mara. tarde. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui, é uma honra. Agradecer todo o Departamento de Comunicação da Prefeitura por Nós esse que espaço. agradecemos. E, o Novembro Azul ele surgiu justamente como um reflexo de uma falta de atenção da saúde dos homens, em virtude do Outubro Rosa. Observou-se que as mulheres que já têm, por característica de serem mais responsáveis com o autocuidado e até com o cuidado dos seus entes queridos, mas que o homem tinha uma negligência. E aí um grupo de homens criou uma divulgação do Novembro Azul em relação. Logo depois do outubro, não é por acaso, teve o Sim. Outubro Rosa e eles aproveitaram e falaram assim: depois de outubro a gente vai criar em novembro, então, o mês de cuidados da saúde masculina. Mas E isso foram médicos. não foram homens, foi na Foi Austrália. na Ai, que Austrália. legal. Foi na Austrália que foi criado e depois foi tendo transformações, foi crescendo, foi se difundindo ao redor do mundo, né? E hoje a divulgação do Novembro Azul tem um foco no câncer de próstata devido à importância, né, de ser o segundo câncer mais comum no homem. Ele só perde para o câncer de pele e o câncer de pele não melanoma, né, que é o câncer de pele Sim, menos grave. sim. Então, é altamente incidente, né, uma previsão de novos casos para esse ano, é, de 70 mil novos casos só no Brasil, e é um número que está crescendo, né? Uma previsão de crescimento tanto de novos casos quanto também de mortes secundárias ao câncer de próstata. Então, essa é a importância do câncer de próstata na saúde masculina.
é um câncer exclusivo do homem e, e tem esse destaque pela sua incidência. Mas o mês de novembro, ele é muito mais amplo que só o câncer de próstata. É uma oportunidade do homem ter o contato com a equipe médica e aí poder cuidar de várias outras doenças e várias outras condições de saúde que também são negligenciadas, né? Desde saúde de problemas cardiovasculares, desde uma oportunidade de avaliar problemas gastrointestinais, problemas também do ponto de vista de saúde mental, emocionais, sexuais, que muitas vezes ele acolhe como sendo normal para o envelhecimento, enfim, uma série de cuidados que o homem também tem que se atentar, como a mulher já se atenta historicamente, né? Nossa, muito importante isso que o doutor Guilherme colocou aí, porque a Sim, gente também tem essa noção, Novembro Azul, só procurar câncer de próstata, né? Isso que você falou, acho que é bem importante, porque a gente sabe qual é a dificuldade que o homem tem de procurar um serviço médico para, é mesmo verdade. Tem os a maioria indígenas, né? os homens só vão arrastados pelas esposas Você para tem isso procurar um mesmo, médico. dessa questão de só ir arrastado? E isso tem impacto na média de expectativa de vida do homem e da Sim, mulher. A diferença entre o homem e a mulher são 10 anos de diferença de expectativa de vida, e isso muito em virtude da falta de autocuidado do homem, negligência. né? Negligência de todas as condições de saúde. Não só o câncer de próstata é Sim. responsável por isso. Então mostra que é uma mudança de mentalidade que tem que acontecer no homem mesmo, né? Doutor, a idade para o homem procurar, a idade mínima para o homem procurar um urologista para fazer o exame preventivo, qual é? Então, primeiro, vamos colocar essa palavra prevenção como uma prevenção de morte para o câncer de próstata, de desenvolvimento de doenças graves na próstata, né? O câncer de próstata, o nosso grande intuito é fazer um diagnóstico precoce. Infelizmente, assim, a parte de prevenir a doença, a gente não tem como, mesmo fazendo todos os exames, você prevenir que apareça ou não. Você Sim. vai prevenir que você faça um diagnóstico numa fase onde você não consegue mais fornecer cura para esse paciente, né? Então, a idade, respondendo a sua pergunta, hoje, para quem tem fatores de risco para câncer de próstata, que são parentes de primeiro e segundo grau com câncer de próstata, pacientes obesos e pacientes da raça negra, são a idade preconizada pela Sociedade Brasileira de Urologia são 45 anos, tá? Para a população em geral que não se enquadra nesses fatores de risco, 50 anos para todo mundo. Quando você mencionou os 40 anos, essa idade ela foi corrigida nos últimos anos, mas antigamente, assim, tinha-se um rigor maior, levando para 40 anos a idade do início dos exames, né? Mas devido a estudos de incidência, eles até realocaram essas idades para tornar a demanda um pouco mais adequada ao que o sistema pode comportar, né? Interessante. E doutor, tipo, qual são os principais fatores, né, de risco e como que esse câncer, essa doença, impacta, assim, né, depois que a pessoa tem um diagnóstico e se ela for tardio, quais são as consequências que a pessoa tem, assim, e esse tempo até, às vezes, estimado, assim, de vida, caso seja detectado esse câncer de um modo muito avançado. Então, bom, primeiro é dizer que uma coisa importante que a gente precisa ter em mente é que o câncer de próstata, na fase inicial, onde a gente consegue curar até 90% desses pacientes, eles não dão nenhum sintoma, né? São completamente silenciosos, então se você esperar ter algum sintoma para procurar um atendimento médico, Pode quando ser você tarde já, né? com certeza já vai ser bem avançado. 90% dos casos que procuram já com presença dos sintomas do câncer de próstata, que sintomas podem ser esses? Um fechamento do canal da urina pelo câncer, o paciente não consegue mais urinar, o paciente pode ter um sangramento na urina, o paciente pode ter dores nos ossos, já sinais de comprometimento à distância. O fechamento do canal da urina é porque a próstata ela é o início da urina. A urina sai da bexiga, passa pela próstata para cair no canal do pênis e o paciente conseguir urinar. O homem conseguir urinar. E aí,
Quando a próstata ela fica um pouco mais volumosa pelo câncer, ela pode obstruir essa saída da urina e o paciente começar a ter dificuldade para urinar, seguida até de uma interrupção da passagem da urina. Então, a importância do diagnóstico precoce é essa: você consegue fornecer cura de até 90% dos pacientes. Quando você tem uma doença num estágio mais avançado, você entra com tratamentos, porém sem a possibilidade de você fornecer cura para esse paciente. Com relação ao tempo de sobrevida de um paciente, isso é muito individualizado, principalmente com relação ao estágio de cada doença, a característica biológica de cada tipo de câncer de próstata, mas hoje o avanço nos tratamentos para pacientes que têm a doença no estágio mais avançado, ele é muito mais eficaz do que há 15, 20 anos atrás, portanto, aumentou-se muito a sobrevida desse paciente devido às novas terapias que já estão em curso e tem muita coisa nova ainda surgindo em pesquisa. Sim, doutor. Com relação à procura e detecção, a gente sabe que existe um problema cultural, né, por parte dos homens, principalmente os homens mais velhos, que estão mais propensos, né, a terem a doença. É, quais os caminhos hoje que tem para a detecção do câncer, né, do câncer de próstata? Existem estudos para as novas tecnologias, novos métodos para se verificar, identificar uma a possível doença ou uma possível causa ou predisposição? Então, dos instrumentos que a gente tem para detecção do câncer de próstata, são instrumentos extremamente acessíveis, né? Que é a dosagem, através do exame de sangue do PSA, que é um exame extremamente eficaz, muito específico da próstata. Essa dosagem é através de uma coleta de sangue, e o exame do toque retal, né? O exame do toque retal, ele é um exame muito rápido de ser realizado, é um exame que faz parte do exame físico do urologista, que o urologista oferece para todo paciente que tem a indicação de fazer o toque e que está disponível a fazê-lo. E é um exame que, juntamente com o PSA, porque não tem um exame que um é melhor do que o outro, os dois se complementam, certo? Eles vão trazer um alto grau de detecção na boa parte dos pacientes. Lógico, a gente sabe que tem casos que são um pouco mais complexos, onde você não, às vezes, através desses dois exames, você ainda tem alguma dúvida se não está deixando passar uma doença, mesmo com os dois exames não detectando. E aí a gente tem novas técnicas que são usadas para casos especiais, não é um exame que é usado para rastreamento populacional, que é a ressonância magnética. Hoje tem até alguns exames de PET scan, que também são exames usados para detectar o câncer de próstata, principalmente a presença de câncer de próstata fora da próstata, certo? Então, assim, uma coisa muito importante é que os exames básicos, que é o toque e o PSA, são extremamente acessíveis, né? E a gente sabe da resistência, né, de alguns homens na realização do toque retal, e o que a gente pode fazer em relação a isso é orientar a realidade do toque retal, que é um exame rápido, é um exame, na grande maioria, se o paciente não tiver nenhum problema local, é um exame que não fornece dor, e assim, também não é um exame imposto para o paciente. Então, assim, se caso esse exame for a bloqueio desse paciente ir ao médico para avaliar a parte de saúde, inclusive o câncer de próstata, ele pode ir ao médico e lá falar assim: ó, doutor, eu hoje não estou preparado para o exame do toque, podemos fazer o PSA, e a gente vai fazer o PSA, a gente vai avaliá-lo, e é a oportunidade que a gente tem para a gente orientar pessoalmente esse paciente, e caso necessário, eu tenho quase certeza que esse paciente vai concordar em fazer o exame do toque, ou o exame que for necessário, porque isso vai trazer para ele
qualidade de vida, né? Quando a gente está falando de um câncer, a gente não pensa só na morte que o câncer causa, a gente pensa todo o sofrimento que um tratamento para o câncer pode dar durante o seu curso. Não só para ele, como Como toda a família, família, as pessoas que verdade. estão em volta, né? Isso é fundamental. Então, assim, talvez isso se reflita muitas vezes nas campanhas que a gente participa, a alta presença de mulheres nas palestras relacionadas a câncer de próstata. Por quê? Porque elas estão lá pensando exatamente no pai, no irmão, no tio, no avô, que, queira ou não, elas é que vão ter que cuidar desses pacientes, dessas pessoas que a mulher tem esse dom de cuidar. Então, nas campanhas, todas as divulgações, a presença feminina é fundamental e maciça. Verdade, doutor. E, doutor, qual outras doenças também ligadas à saúde, né, urológica, assim, que são detectadas também nesse período, assim, que você, né, que nem você falou, né, não, o foco acaba sendo a saúde masculina, a saúde do homem, não só o câncer de próstata, né, então tem outras doenças, né, que podem ser também detectadas nesse período, assim, e com que frequência, assim, quais são as mais apontadas e que você encontra, né? Tá. Então vamos falar um pouquinho do homem desde do nascimento até a parte mais chegando na parte mais, com a idade mais avançada. Então, assim, com o nascimento, a criança tem que saber, o menino, né, no caso, tem que saber se ele tem os testículos na bolsa testicular, se os testículos desceram, estão todos eles bem formadinhos no lugar certo. Isso é o primeiro cuidado básico que a gente tem que ter. Depois, no desenvolvimento, a gente observa a presença ou não de fimose nessa criança, que vai da parte até a puberdade. A partir da puberdade, a gente já começa a detectar algumas doenças, por exemplo, como a varicocele nos adolescentes, que são problemas nos testículos que podem ser detectados no exame físico de um médico urologista, em que pode impactar no futuro na capacidade dele ter filhos, né? Na capacidade dos testículos produzirem espermatozoides viáveis para uma fecundação. Passando essa idade, o homem deve muito se preocupar também com os testículos, com os tumores de testículos, são tumores muito importantes e muito incidentes dos 20 aos 45 anos de idade. Então, o autoexame do homem dos testículos pode ajudar esse homem a detectar um nódulo ou algum carocinho que, na presença da palpação notando essa alteração, ele vai no urologista para investigar melhor isso. Isso é muito importante ser divulgado. Sim. Passando dos 45 para frente, a gente entra na idade das doenças que podem afetar o futuro do homem. Então, assim, quando o homem vai numa consulta para avaliar a saúde masculina, normalmente, por exemplo, pensando no paciente que chega na unidade básica de saúde, ele vai passar no médico do PSF, e esse médico ele já vai checar a parte de pressão, se ele tem uma diabetes ou uma pré-diabetes, se esse paciente tem um histórico familiar de alguma doença, tá certo? E ele já vai iniciar, pelo menos, a dosagem do PSA desses pacientes. Então, assim, você consegue prevenir doenças cardiovasculares assim, você consegue prevenir uma diabetes que afeta em tudo nessa saúde masculina. Você, em alguns homens, a partir dos 50 anos de idade também, hoje já faz parte também a divulgação e a prevenção de tumores de intestino, que vem em terceiro lugar, né, logo depois do tumor da próstata, que a gente pode detectar através de presença de sangue oculto nas fezes, quer dizer, o homem não detecta o sangue nas fezes visivelmente, mas alguns exames das fezes detectam que tem um sangue oculto. Isso pode ser investigado através de uma colonoscopia para a detecção tanto de tumores ou até os pólipos, que são as anormalidades que acontecem antes dos tumores, as manifestações antes que os tumores se desenvolvam, eles começam como pequenos pólipos, né? Eu sei que o senhor é urologista, mas a gente tem acompanhado alguns casos falando dessa faixa etária dos 40 e também me passaram uma vez que os homens, na verdade, as pessoas com mais de 40 têm um risco maior de ter um ataque cardíaco. É real? Se sim, por quê? Então, nessa fase, após os 40 anos de idade, a maior causa de morte que acontece são as doenças cardíacas, são os ataques cardíacos, no homem mais jovem são os acidentes, a morte violenta, é o trauma, né?
Aí, quando ele já passa dos 40 anos de idade, aí já a incidência de doenças cardíacas começam a ser as mais responsáveis pela mortalidade do homem, certo? E aí a mortalidade por câncer, aí vem o câncer de próstata também, ainda como segunda causa de mortalidade por câncer específico no homem, porém, o câncer de pulmão que vinha em primeiro lugar está diminuindo, com a diminuição do uso do tabaco, né? Uhum. E, o câncer de próstata está aumentando. Então, vocês homens que estão nos acompanhando, mulheres, mais uma vez, estamos conversando com o doutor Guilherme Fardes, urologista do Hospital de Clínicas de São Sebastião, falando sobre esse assunto que é muito importante. Estamos no Novembro Azul, a importância de procurar a sua unidade de saúde da família, fazer exames e, se for o caso, E procurar tudo um tão profissional acessível, né? Que nem o doutor estava extremamente falando, na acessível. própria unidade ali você já pode ter o primeiro atendimento, que já vai conseguir também um encaminhamento caso você precise ir para um especialista. E com a campanha, tudo tá mais fácil, tudo mais acessível, porque você faz o exame já nas ações, né, do que está ocorrendo o Novembro Azul. Isso é muito bacana também. E lembrando, galera, não deixem de ativar o sininho aqui do nosso canal do YouTube para você receber todas as atualizações e postagens aqui do nosso canal. E além disso, né, confira também as matérias no site da prefeitura e também os conteúdos das redes sociais, como o Instagram e também o Facebook oficial da Prefeitura de São Sebastião. E voltando aqui com a conversa com o doutor, eu gostaria de saber, doutor, nessa questão da qualidade e estilo de vida, né, que você leva, você destacou, né, que a probabilidade de uma pessoa obesa ter e desenvolver na realidade, né, o câncer de próstata é maior. Então, uma alimentação saudável, não fumar, né, também acho que são coisas que podem ajudar no decorrer da sua vida ali na sua juventude para você chegar ali aos 45 e 40 com uma probabilidade menor, né, de desenvolver essa doença, né, doutor? Perfeito o que você falou, Rafa, isso aí é muito importante. Mas eu vou fazer um adendo, que assim, a gente está no mês de novembro, que é o mês de divulgação da Sim, campanha. O período de cuidar da saúde é o ano todo, sim, né? Então, assim, fato. agora é o mês de divulgação. Não adianta agora, pô, só tenho novembro para fazer exame de próstata. Não, você tem o ano É só inteiro, a né? Só conscientização, Talvez, né? É reforçar, né? só... talvez novembro seja o mais cheio, o mais difícil de você Sim, conseguir uma vaga, mas, realmente. pô, guarde na sua agenda, marque e tá marcado, faça. O que você falou é muito importante. Quando eu falei previamente que não tem uma medida que faça uma prevenção, na verdade existe. O estilo de vida saudável, ele previne, sim, a doença, o câncer de próstata, e isso é demonstrado através de índices de incidência e mortalidade por câncer de próstata de países que têm, por essência, uma alimentação de estilos mais saudáveis das alimentações de países que têm as alimentações como os Estados Unidos, nós Junk também, food. o junk É. food. E isso bate, e é uma curva que bate muito com a obesidade. Então, tanto os alimentos ricos em gorduras, eles, eles aumentam a incidência de câncer muito pela participação da obesidade na gênese do câncer. A obesidade, ela é a segunda causa, o segundo fator de risco específico para câncer, ele só perde do cigarro, tá? Então, assim, a obesidade como fator de risco, ele é o segundo fator de risco mais importante para a incidência do câncer. Então, através da obesidade, o seu corpo gera uma série de reações inflamatórias que tem repercussão em vários órgãos. Então, tanto a incidência pode ser maior de certos tipos de tumores, quanto quando esse tumor se manifesta, ele tem uma manifestação mais agressiva, e na hora que você precisa tratar o paciente obeso é Sim, muito mais difícil você ter uma eficácia, tanto numa radioterapia, uma cirurgia é muito mais difícil, uma chance de uma recuperação para um paciente que é obeso e o outro que não é obeso é muito diferente. O não obeso se recupera muito mais rápido de uma cirurgia, enfim. É um fator de saúde pública importantíssimo que também precisa estar sempre sendo alertado. Combate à obesidade através de uma alimentação saudável e através de um estilo de vida saudável, uma vida ativa, né? Uma vida sim. menos sedentária.
O senhor disse que também um fator de risco é a pessoa ser negra. Por quê? Isso que eu ia perguntar, a É, questão Por quê? Que genética a tem questão da uma genética. razão? tem, tem estudos mostrando principalmente uma incidência maior e um comportamento mais agressivo do câncer de próstata na população da raça negra. A explicação genética, isso a gente não tem, mas devido a dados estatísticos, a gente achou por bem, a gente que eu falo é a Sociedade Brasileira de Urologia, achou por bem antecipar e procurar nesse grupo populacional tentar ainda mais fazer um diagnóstico mais precoce, devido à presença de uma doença mais frequente e Sim. principalmente mais agressiva. Uma outra coisa, o homem, né, geralmente gosta de esportes, futebol, basquete mais violento. Isso, de alguma forma, pode trazer algum problema no sentido de repente, levar uma contusão, alguma coisa que possa prejudicar também? Em relação ao câncer de próstata, não. 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 Acho que até o fato do homem gostar e ser fã de algum tipo de esporte, seja ele qual for, eu acho que já é um fato positivo, porque isso leva o homem a ter um estilo de vida um pouco mais saudável para poder ele praticar aquela atividade que ele gosta, né? Legal. Eu queria aproveitar, né, que a gente falou que ia dar aqui um pouquinho das ações que estão ocorrendo nas nossas unidades de saúde. Ó, lembrando aqui, A pessoal, agenda é a grande aí agenda é de grande, ó. palestras. Segunda-feira, dia 18, na USF de Boracéia, às 13 horas, palestra Novembro Azul e orientações. Você que mora aí para o lado de Boracéia, tá aí. Na terça-feira, dia 19, palestra às 13 horas. E na sexta-feira, dia 22, às 9 horas, temos roda de conversa. E no dia 27, que é uma quarta-feira, às 18 horas, palestras, solicitação de exame e testes rápidos. Vamos falar, quer falar aqui, Rafa, sobre Ó, o então, BS de Maresias? tem aí, né? o SF de Maresias também vai ter conscientização do autocuidado em paciente e prevenção ao câncer de próstata às 14 horas na quarta-feira, 13. Hoje. Hoje, aliás, aproveita que ainda É dá tempo. verdade, ainda dá tempo. Segunda-feira também, dia 25, na USF da Olaria, tem prevenção do câncer de próstata e diabetes. Isso é muito interessante, tá vendo? Então, Tá são uma bem ligado a oportunidade isso que o bem senhor legal. está falando para a gente, da importância, né, da pessoa saber, né, a questão da diabetes, de ter esse cuidado e dessa relação com o câncer de próstata. Eu vou te dar um exemplo, porque assim, quem imagina o urologista fazer um diagnóstico de diabetes, né? Então, assim, já a gente no nosso dia a dia, no consultório, a gente está, vira e mexe, atendendo pacientes que vêm por inflamação. Mesmo depois da idade adulta, às vezes com aquela inflamação acometendo a pele do pênis, e o paciente fala assim: nossa, eu vou ter fimose agora nessa idade? E quando a gente vai investigar esse paciente, a gente faz um diagnóstico de diabetes que ele não sabia. E aí, através do quê? De uma complicação, de uma infecção que é muitas vezes ligada ao diabetes, que é essa infecção, essa chamada bala no post-it, que é associada ao paciente diabético e que pode ser, às vezes, a primeira manifestação que leva esse paciente ao médico para detectar a diabetes. Teve pacientes que tiveram diabetes gravíssimas, que a primeira manifestação que levou ele ao médico foi essa inflamação no pênis. Então, Olha só. a saúde, as coisas se interligam. Uma coisa está ligada à outra. O paciente que vem com queixa sexual, muitas vezes esse paciente ele tem, na verdade, uma cascata de problemas que afetam a sua saúde como um todo, como diabetes, como obesidade, sedentarismo, pressão alta, necessitando uma quantidade alta de medicações que ter um impacto na vida sexual desse homem. E ele só vai te procurar porque ele teve impacto na vida sexual. Sim. E aí ele descobre essa série Já é maior, né? de comorbidades que ele precisa tratar. Doutor, o senhor falou que somente no Brasil a estimativa de quase 70 mil pessoas com câncer de próstata este ano. É. Como que está a situação aqui em São Sebastião? Qual é o percentual de pessoas que acabam se detectando que tem a doença? Segue a mesma linha de incidência geral. Quando a gente fala 70 mil, a gente fala do país como um todo, Sim. né? Então aqui a gente tem alguns centros de atendimento, seja aqui em São Sebastião, onde a gente faz
alguns atendimentos da parte de detecção. Tem o AME de Caraguatatuba, que é um grande centro de atendimento especializado de urologia, e o Hospital Regional de Caraguatatuba, que é o centro especializado tanto em algumas detecções, mas principalmente é a referência para o tratamento do câncer de próstata, seja ele o tratamento cirúrgico, seja ele o tratamento através de radioterapia e quimioterapia. Aqui no Hospital Regional é o centro de referência de tratamento de câncer de próstata da região. E o percentual, então, é na média do Brasil, assim, atualmente, quantas pessoas que são Segue a que média passam? do Brasil, assim, em números estatísticos exatos, eu não vou saber te dizer Tá. assim o número, mas segue mais ou menos a linha dos números nacionais. Sim, não, muito interessante. E é isso, eu acho, né, galera? Tá claro que tem que deixar esse preconceito de lado na hora de fazer o exame, porque é um tabu que criaram, né, uma questão que afeta a sua saúde de fato, e eu acho que não vale a pena. E qual é a dica que você dá, doutor, mais uma vez, só para frisar para o pessoal que tá aí nos assistindo em casa, aquele homem que tem vergonha, receio de buscar esse atendimento, de fazer esse exame? A minha dica é que ele tenha o profissional de saúde como um aliado dele, né? Então, como um amigo, como aonde ele possa procurar tanto ajuda específica com relação aos problemas, como até um aconselhamento, né? Se ele está com alguma dúvida, se ele está com algum receio, e esse receio e essa dúvida vai afastar ele até de um atendimento, eu acho que ele deve quebrar essa primeira barreira, ir para atendimento e, no atendimento, ele ter como falar com o profissional as suas dúvidas, os seus medos, as suas crenças, Sim, porque muitas dessas barreiras você consegue quebrar durante a consulta. Então, durante uma consulta, as dúvidas muitas vezes são dúvidas por desinformação. E aí eu acho que essa a oportunidade dele trocar uma ideia com o seu médico, se ele precisar de ir a um especialista ou esse especialista poder orientá-lo, é tudo isso para dar informação, esclarecimento, e isso gera saúde, né. É com isso, pessoal. certeza. Nós estamos no ano de 2024. Então, assim, a gente pode pegar informações em vários locais, mas procurar o médico, o atendimento na sua unidade de saúde é fundamental. Não precisa ter medo, não precisa ter receio, porque os profissionais estão aí para ajudar, tirar dúvidas. Aquilo, meu vizinho falou que isso é bom, que aquilo é não sei o quê. Não, procura o médico, né? Melhor coisa. Aqueles tratamentos de antigamente que a É gente via verdade. com ervinhas daqui. Procure um profissional. Nós estamos no ano de 2024. Então, com certeza, nós temos bastante opções para que você possa saber, verificar o que que acontece, qual o melhor tratamento que você pode ter. Doutor, queria agradecer a presença do senhor, que fez essa gentileza de estar aqui com a gente nesse novembro, né, azul, tirar, né, um pouco das dúvidas, até que a gente tem, e passar para quem está nos assistindo. Mais uma vez, agradecer essa vinda do senhor até aqui com a gente. Exatamente, doutor. Foi um prazer e queremos deixar uma mensagem, os agradecimentos também para quem está nos assistindo. É, eu gostaria de agradecer, dizer que a gente está à disposição, tudo que a gente puder trazer de esclarecimento, eu acho que é muito, muito válido. Esses canais aqui, na verdade, o Novembro Azul, essa é o intuito do Novembro Azul, através de vários veículos, poder chegar até a população-alvo, trazendo ela informação. Eu acho que a informação é tudo. Depois existe a escolha de cada um, que a gente pode até tentar esclarecer, orientar, incentivar, mas o nosso papel é chegar a informação a todos, né? E dizer que a gente está à disposição e se cuide, né? A população masculina precisa se cuidar, como a população feminina já faz hoje em dia. Isso aí. Então é isso, galera. A gente quer agradecer muito a sua audiência nesse 32º episódio do Pod da Prefs. Prazer imenso aqui dividir a bancada com a Marinha. E estaremos de volta já na próxima Nossa semana, né, Senhora, Marinha? exatamente. Toda
toda segunda e quarta-feira, às 17 horas, você tem um encontro marcado comigo, com o Rafa, e sempre com um convidado especial que vai estar dando Isso aí. Na dicas, sexta-feira, falando a na respeito sexta-feira tem também uma agenda aí da com agenda, a agenda de esporte e também a cultura cultura e e turismo. turismo. É isso aí. Só para encerrar aqui, ó, só lembrando as unidades de saúde da família: São Francisco, Pontal da Cruz, Jaraguá, Juqueí 1, Barra do Una, Varadouro, Barra do Saí, Canto do Mar, Morro do Abrigo, Itatinga 1, estão com uma programação especial nesse mês de novembro para lembrar da importância do diagnóstico precoce. É isso, É doutor? isso mesmo. Diagnóstico precoce, isso é muito importante. Pessoal, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Qualquer dúvida tiver, pode escrever aqui, ó, para a gente acompanhar aqui. Escreva aqui que a gente vai encaminhar com certeza para o doutor Guilherme Fardes, que vai nos dar a resposta e vamos trazer para vocês. Obrigado, fica com Deus.